quero te convidar, amados, a abrir a sua Bíblia no nosso tema, né? Oséias 4, versículo 6, que é o título, que é o tema, né? O título que nos deu esse tema. Ok? Diz assim a palavra do Senhor: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome por esse momento especial de estarmos aqui na tua casa, porque aqui podemos cantar louvores ao teu nome, podemos manifestar a nossa adoração, ó Pai, podemos estar orando, intercedendo uns pelos outros, como foi feito, mas, Senhor, agora estaremos ministrando sobre a tua palavra. Senhor, para isso eu te peço que tu me autorize a falar da tua palavra, para que eu não fale de mim, mas que eu fale na unção e na direção do teu Espírito. É a oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Ok, falarmos desse texto, né, é bastante interessante, é bastante propício em todas as épocas e também aos nossos dias hoje. A Bíblia é muito rica, porque a cada momento ela expressa situações que vão de encontro à realidade de cada um de nós. E hoje não é diferente na situação que nós, no Brasil, no estado do Rio, estamos passando. E, lógico, o texto ele vai estar falando sobre uma situação acontecida lá em Israel. E se nós formos lembrar um pouquinho de Israel, e talvez seja bom nós lembrarmos sobre isso, né? Que Israel, ele não aprendeu os ensinos que Deus havia dado ao povo. E nós podemos ter essa convicção, ou começar a pensar sobre isso, na época dos juízes. Amados, o período dos juízes foi o pior período da nação de Israel, onde ali havia um juiz, que ele era fiel com o Senhor, e toda a nação se voltava para o Senhor, toda a nação estava ali adorando o Senhor. Passava-se alguns anos, aquele juiz morria, a nação ficava perdida novamente, e se voltava para a idolatria, abandonava os caminhos do Senhor, e havia aquele declínio total na nação, e as nações à sua volta vinham, dominava sobre eles, e eles se arrependiam, buscavam o Senhor, novamente Deus dava vitória, Deus operava, concedia a eles a vitória sobre esses inimigos. Isso vinha acontecendo daí a pouco novamente. Era essa inconstante na vida de Israel, e eles não aprenderam, e ainda assim em muitas situações abandonavam o Senhor, e quando abandonavam o Senhor, eles eram derrotados. Isso é o que acontece em todas as épocas, em todo aquele que abandona os caminhos do Senhor, eles não prevalecem. E nós podemos estar destacando sobre isso, sobre toda essa situação, a qual Oséias vai escrever esse livro. Jabelinho, tá bom, já fiz um furinho, obrigado. A qual Oséias vai escrever, não temos a data certa, mas possivelmente lá pelo ano 760 a.C., quando ele escreve esse livro. Oséias era um profeta do reino do norte, de Israel, e traz essa importância da posição que esse povo deveria tomar diante de Deus. Eles não tomaram. No ano 722, eles foram levados para o cativeiro assírio, porque abandonaram o Senhor, porque não quiseram ter vida com o Senhor, apesar de conhecer o Senhor, apesar de conhecer as leis do Senhor, ter visto as experiências que Israel sofria quando abandonava o Senhor, mas ainda assim eles não tomaram posições diante do Senhor.
E Deus vai sempre orientar, vai estar sempre trazendo informações para que o povo não pereça. O Senhor vai estar sempre trazendo informações, e aí Ele vai estar usando os profetas, os sacerdotes, vai estar nos usando, porque nós fomos chamados para isso. Lá em Mateus, né, fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não é isso? É um texto bastante conhecido. O sal, ele dá sabor, ele é importante. Além dele preservar o alimento, né? Hoje, né, não é muito mais, né, como era anos atrás, a questão de carne salgada, né? E a carne salgada, né, hoje não é muito mais, porque hoje é muito mais comum geladeira, então, né, se preserva a carne normal, mas antigamente, na época que eu era criança, isso não era muito comum, né? Na minha casa foi ter geladeira, eu tinha 10, 12 anos. Então se usava muito a carne salgada, porque o sal preserva, ele não deixa que o alimento se deteriore. E a luz que o Senhor fala que nós somos, é para iluminar, é para dar direção. Amados, olha a importância sobre nós, sobre cada um de nós. E Oséias vem orientar o povo quanto a isso. E esse capítulo 4, né, vemos Deus acusando Israel dos pecados deles. O tamanho do pecado do povo, a qual precisavam tomar uma posição para que não fossem destruídos, e eles não tomaram. Mas Deus orientou, Deus alertou, e o erro que eles cometeram, a Bíblia nos orienta, nos alerta para nós não cometermos, não cairmos no mesmo erro, e estarmos nos colocando diante do Senhor. E é interessante esse capítulo 4, né? Eu vou ler aqui alguns versículos, né, na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Eu não gosto muito dessa tradução, mas eu achei aqui alguns versículos interessantes nessa versão, e eu vou estar lendo nesta versão. Versículo 1, por exemplo, ele diz assim: o Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive neste país. Escutem, israelitas, o que Deus está dizendo: não há sinceridade, não há bondade, e ninguém neste país quer saber de Deus. Versículo 2: juram falso, mentem, matam, roubam e cometem adultério. Os crimes e os assassinatos aumentam. Tem alguma coisa, parece que está falando do nosso estado, do nosso povo. Olha como as coisas, né, são parecidíssimas com o que nós vivemos. Versículo 4: o Senhor Deus diz: não acusem nem repreendam o meu povo. A minha acusação é contra vocês, sacerdotes, vocês líderes. Versículo 5: dia e noite vocês andam sem rumo, e os profetas fazem o mesmo. Vou acabar com Israel, a mãe de vocês. E o versículo 6, a parte A: o meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído. Amados, esse é o cenário do povo que abandona o Senhor. A Bíblia fala que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas o povo não está querendo saber do Senhor, o povo está abandonando o Senhor. O povo não quer saber de mim, como diz o versículo 6, na nova versão, né, da linguagem de hoje. Na atualizada, que é a mais comum: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O sentido é o mesmo. O conhecimento aqui é de Deus, porque não quer vida com Deus. O conhecimento aqui não é o conhecimento intelectual, não é disso que ele está falando, não é disso que Deus está colocando diante do povo, mas sim de ter abandonado o Senhor, de não querer saber do Senhor. E olha que interessante, né? Nessa tradução da linguagem de hoje, no versículo 1, quando ele fala, né? O Senhor Deus tem uma acusação a fazer contra o povo que vive nesse país.
E aí só dá para identificarmos que está falando para o povo de Israel, porque ele fala, né, aos israelitas. Escutem, israelitas, porque se não tivesse essa palavra ali, nós poderíamos aplicar como para nós, como se o Senhor estivesse falando para nós. E na realidade o Senhor também está falando para nós, não no cenário, não da forma que ele falou para o povo de Israel que foi levado para o cativeiro, mas talvez ele esteja falando para nós, que ainda há uma esperança, como havia esperança para o povo de Israel, mas eles não quiseram se render aos pés do Senhor, eles não quiseram voltar para o Senhor. Ainda há esperança nos nossos dias, ainda há esperança no nosso estado. Quando teve a entrada da bandeira, eu me emocionei. Quando cantou o hino nacional, eu me emocionei. Porque é a nossa história, faz parte da nossa vida, mesmo na situação que o país está passando. E nós somos as pessoas chaves para mudarmos essa situação. Se não vamos conseguir mudar o mundo, e não vamos, mas talvez nós consigamos mudar algumas pessoas que fazem parte do nosso convívio, e essas pessoas talvez possam estar mudando outros, e assim, pelo menos alguém, uma comunidade, talvez uma área maior serão alcançados para o Senhor. Isso é missão nossa, isso é tarefa nossa, a qual, nós vamos estar meditando aqui com vocês nessa noite, sobre nessa série de conferências, a qual o texto que nós lemos nos deu o título da mensagem de Deus nos faz um povo separado. Deus nos faz um povo separado. E eu quero destacar com vocês 3 pontos que são necessários para levarmos o povo a ter conhecimento de Deus. 3 pontos eu quero ver com vocês. O primeiro ponto está lá em Isaías capítulo 6, versículo 5, é estarmos reconhecendo que também somos pecadores. Isaías 6,5 é um texto bastante conhecido. Ele diz assim: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías está colocando aqui aquilo que apresenta no versículo 1, quando ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e ele coloca a situação de que ele é exatamente igual àquele povo. Ele também é pecador, apesar dele viver no meio de um povo de impuros lábios, ele não é diferente. Nós não somos diferentes. Talvez hoje, essa diferença que existe em nós, porque nós fomos alcançados pela graça do Senhor, e os outros não. Talvez nós tenhamos tido uma oportunidade de conhecer o Senhor, e os outros talvez ainda não tenham tido essa oportunidade de conhecer. Por isso nós precisamos estar reconhecendo os nossos erros. Isaías reconhece o seu erro, e você conhece o capítulo 6 de Isaías, é um texto bastante conhecido, que depois que ele reconhece os seus erros, o anjo vai lá, pega uma tenaz, uma brasa tirada do altar com uma tenaz, e toca nos seus lábios, purificando ele, para que então ele possa atender ao convite do Senhor. E aí o Senhor fala: quem enviarei? Ele: eu estou aqui, envia-me a mim. Mas antes, ele precisou reconhecer os erros, para que houvesse mudança na vida dele, para que então ele pudesse ser enviado, para que ele pudesse então estar cumprindo com o objetivo que Deus colocou na vida dele. Amados, nós precisamos reconhecer os nossos erros, nós precisamos reconhecer a nossa dependência do Senhor, para que o Senhor possa operar, porque se nós não reconhecermos, não haverá mudança na nossa vida. Nós vamos achar que o outro está errado, eu estou certo.
É verdade, o outro pode estar errado, mas talvez eu também esteja errado. Isaías reconhece isso, que o povo é um povo de impuros lábios, mas ele se assemelha àquele povo. E ele permitiu assim que o Senhor operasse na vida dele, que o Senhor mudasse a vida dele. Se nós não reconhecermos os nossos erros, a nossa dependência, o Senhor não vai poder operar na nossa vida. O Senhor não vai ter como atuar na nossa vida. E o Senhor quer atuar através da vida de cada um de nós. O Evangelho do Senhor, missões, não é feito por uma pessoa. Talvez uma esteja indo ao campo, né, pastor? Talvez uma esteja lá, mas ela, não adianta ela estar lá sozinha, se não estiver outras pessoas dando condições dela estar lá, outras pessoas orando, intercedendo, colocando aquela pessoa, aquele trabalho diante do Senhor. Amados, todos nós estamos envolvidos no reino do Senhor, todos nós. Quando o Senhor nos chama e nós atendemos ao chamado dele, ele começa a operar na nossa vida, para que através de cada um de nós, o Evangelho seja pregado, o Senhor seja conhecido, através de cada um de nós, nós estejamos testemunhando do Senhor, porque para isso, ele nos revestiu de poder, de autoridade para isso. E aí nós podemos, diante dessa situação, de reconhecermos que nós somos pecadores, e o Senhor nos transforma para sermos pessoas aprovadas por Ele. E Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 15, ele fala sobre isso, aquilo que se aplica a Timóteo, também a nós, que precisamos nos apresentar aprovado a Deus. Procura apresentar-te aprovado a Deus. Procura apresentar-te. É isso. E como vamos ser aprovados diante de Deus? Quando nós deixamos o Senhor trabalhar na nossa vida. E reconhecendo, o passo inicial é reconhecermos os nossos erros, as nossas deficiências. E sabe por que isso? Porque Deus nos fez um povo separado. O Senhor nos separou. Se antes não éramos esse povo separado, agora somos, porque agora o Senhor fez isso em nós, fez isso a cada um de nós. Segundo ponto que eu quero ver com vocês, amados, está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia de Deus. Segundo ponto que eu quero ver com vocês, amados, é que precisamos entender a responsabilidade que está sobre nós. Sobre cada um de nós existe uma grande responsabilidade. Às vezes nós atribuímos essas responsabilidades aos líderes da igreja. Isso é responsabilidade do pastor. Vai falar de missões? Então isso é responsabilidade do conselho missionário. Procura lá, a irmã Dalva, é ela, ali, ela está ali, ó. Não, ela, mas todos nós juntos, o pastor, todos juntos, os oficiais, todos juntos, a igreja toda junta, porque isso é uma responsabilidade que está sobre nós, é a palavra que nos fala, é Pedro falando sobre isso. Nós somos uma raça eleita. O Senhor nos chamou, o Senhor operou sobre a nossa vida, e nós não podemos desprezar isso, e não tem como desprezarmos, porque isso não é o que nós queremos. O Senhor determinou isso, o Senhor operou dessa forma sobre a nossa vida, e nos concedeu essa grande responsabilidade de testemunharmos dele.
porque nós somos um povo separado, um povo que Ele nos escolheu para isso. Deus queria fazer o mesmo com o povo de Israel, eles não quiseram. Quando Moisés liberta o povo lá do Egito, e eles estão caminhando no deserto para chegar à terra prometida, não era para eles ficarem 40 anos no deserto, não era, vocês sabem, ficaram porque não acreditaram no Senhor, e aí então ficaram, mas nessa caminhada, enquanto eles estão indo lá, enquanto Deus está trazendo orientações a Moisés para levar o povo, né, as leis, né, as próprias orientações para a construção do tabernáculo, tudo aquilo que era necessário, Deus começa a trabalhar sobre isso e fala com Moisés. Olha só, capítulo 19 de Êxodo, versículo 5 e 6, Deus fala a Moisés o seguinte: agora, Êxodo 19, 5 e 6, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Coloque lá os filhos de Israel, coloque lá para essa nação, que eu vou fazer deles essa nação santa. Eu vou fazer deles esse povo que é propriedade minha. Maravilha, que ótimo. Quem dispensa isso? Aqueles que não querem compromisso com o Senhor, aqueles que não querem responsabilidade com o Senhor, e o povo de Israel não quis isso. Capítulo 20 aí de Êxodo, versículo 19, o povo fala a Moisés assim: disseram a Moisés, fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Olha que interessante, eles preferem que Moisés fale com ele e não Deus. Lógico, Moisés tem qualidades, Moisés é especial, mas era um homem, sujeito a falha como nós, e eles preferem que Moisés fale com ele do que Deus, porque senão eles vão morrer. E por que vão morrer? Porque eles não querem mudança de vida, eles não querem. Deus falou: olha, sede santo, porque eu sou santo. Santidade para o povo de Deus não é uma escolha, é uma determinação de Deus. Precisamos ser santos, precisamos buscar o Senhor, vida com o Senhor. E o povo não queria, eles preferiam ter Moisés do que ter Deus falando a ele. E é por isso, amados, que nós vemos o mundo como está. Nós vamos falar do Brasil, nós vemos, né, o nosso país como está. A cada dia se levanta aí um líder, isolando o texto, falando coisas absurdas, e as pessoas seguem eles. Sabe por quê? Porque elas não querem compromisso com o Senhor, então preferem seguir a homens, que mesmo que esteja falando fora da palavra do Senhor, do que seguir o Senhor. O povo de Israel não queria, ele não queria ser essa nação santa, e o Senhor determinou isso para nós, para a igreja do Senhor. Quando Jesus, né, na sua última ceia, pouco antes dele ser crucificado em nosso lugar, ele fala, né, no momento ali da ceia, este sangue, né, a qual simbolizava ali aquele cálice, né, este é o sangue da nova aliança, o sangue que ele derramou na cruz por nós, é o sangue de uma nova aliança, nova porque é com o povo de Deus, com a igreja. A antiga aliança era com o povo de Israel, eles desprezaram. João vai falar, o evangelho de João vai falar que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. E aí cai a aliança sobre nós, uma nova aliança. E diante dessa aliança, o Senhor nos fez esse povo separado, o Senhor nos fez essa nação santa, sacerdócio real, povo de exclusividade de Deus, para levarmos a palavra dele, para testemunharmos dele, para estarmos
fazendo a diferença no meio onde nós vivemos. Precisamos guardar a aliança que o Senhor fez conosco. Precisamos viver nessa aliança, e é diante disso que o Senhor quer operar nas nossas vidas, porque nós somos um povo separado, um povo escolhido. Deus nos fez um povo separado. Você é uma pessoa especial, separada por Deus, para testemunhar dele, aonde você estiver, seja no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, aonde for, testemunhar do Senhor. Vou te falar, não é fácil. Haverá momentos que não será fácil. Talvez no seu trabalho, o seu chefe, o seu encarregado, não seja um cristão, e ele talvez te persiga, vai estar te perseguindo, mas se mantenha firme, porque você é um testemunho do Senhor. Não se deixe levar pelo engano da vida, mas esteja firme com o Senhor. Terceiro ponto que eu quero ver com vocês, está em Atos 12, 5. Atos 12, 5. Diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele, a favor de Pedro. Se você ler os versículos anteriores ao que nós lemos, vai falar que Herodes havia prendido e está mantendo Pedro preso, porque ele havia matado a Tiago, irmão de João, e guardou Pedro para fazer o mesmo com ele na Páscoa. Já está chegando a Páscoa, e colocou ele numa prisão com 16 guardas, 4 guardas, e 4 guarnições de guardas, em cada guarnição 4 guardas, 16 guardas, trancado, acorrentado. E o texto vai falar que a igreja estava orando. Esse terceiro ponto que eu quero ver com vocês, amados, é usarmos a arma que Deus nos deu, a arma mais poderosa, que é a oração. E às vezes nós não usamos a oração, às vezes nós não fazemos uso dessa arma, ou se fazemos, não fazemos como talvez deveríamos fazer. O texto vai falar que a igreja estava orando incessantemente. Na Nova Tradução Linguagem de hoje fala que a igreja estava orando com fervor sobre essa situação, vendo uma situação que aos homens era um impossível Pedro ser liberto, e eles estavam ali orando. E o Senhor envia o seu anjo, que chega lá e toca em Pedro, e ele é despertado, ele acorda. O texto vai falar que ele estava pensando que aquilo era uma visão, e ele foi caminhando, as algemas se soltaram, e eles foram passando, chegou na porta principal, a porta se abriu automaticamente, e ele passou. Chegando lá de fora, ele viu que aquilo era real, não era uma visão. E ele vai para o lugar onde eles estavam orando. Chega lá, bate na porta e chama. Rhodes, a criada, vai lá atender, ver quem é. Quando ela chega, ela ouve a voz de Pedro. Ela ficou tão emocionada que, em vez de abrir a porta, ela voltou correndo. É Pedro, Pedro está lá na porta. E aí todo mundo: tu é louca, Pedro está preso. Não, é Pedro, eu sei que é. Então é o anjo dele. Eles não estavam orando por isso, gente. Às vezes nós oramos e não temos fé que o Senhor pode realizar aquilo ali. Mas mesmo com a nossa pequena fé, o Senhor, Ele ainda opera. Nós precisamos orar, precisamos fazer uso dessa ferramenta, que é uma arma tão poderosa, que é a oração. Lá em Jeremias, o Senhor fala para Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei. E às vezes nós não clamamos, às vezes nós decidimos fazer alguma obra, alguma coisa, seja na vida secular, seja às vezes até no reino do Senhor, e nós resolvemos fazer, mas não consultamos a Deus, não oramos, e aí as coisas não dão certo.
Aí a gente vai orar depois para que o Senhor corrija aquilo, que o Senhor acerte aquilo. Por que não oramos antes? Por que não oramos antes para saber se deveríamos fazer aquilo e se deveríamos, se está na hora de fazer? Às vezes devemos fazer algo no reino do Senhor, mas o Senhor falou: agora não, espera mais um pouco. Davi, ele quis construir o templo, chamou o profeta Natã e falou com ele sobre construir o templo. Natã aprovou, gostou da ideia. Chegou em casa, quando chegou, voltou, o Senhor falou para Natã: não te autorizei a falar isso, volta lá e fala com ele que ele não. O templo pode ser feito, mas vai ser feito pelo filho dele. Ele pode até preparar tudo, e ele preparou tudo, mas não era ele que ia fazer. Ou seja, há momentos que é isso que devemos fazer, mas talvez não esteja na hora. E como vamos saber se está na hora? Se o que devemos fazer é através da oração. A oração é importante, amados, não podemos destacá-la. Ela é tão importante que Paulo nos diz, e você conhece esse texto, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, que orai sem cessar. Um texto tão pequenininho, 3 palavrinhas, mas tão profundo, amados, tão profundo que às vezes nós descartamos. Orai sem cessar, e às vezes nós não oramos. Jesus, ele nos falou em Marcos 11:17, ele falou assim: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, será chamada casa de oração para todos os povos. A minha casa será chamada casa de oração. E temos usado a casa de Deus para orarmos. Lá no campo em Belfor Roxo, né? Há 20 e poucos dias atrás, nós conversamos com o presbítero Gessé, e ele nos autorizou, e nós resolvemos fazer ali, estamos fazendo ali, 50 dias de oração. Hoje foi o 20º dia de oração. Todo dia, de 8 da manhã, de 8 a volta de 9 horas, nós estamos orando. O presbítero Gessé esteve lá na sexta-feira, né? Na outra semana eu também já havia estado lá, né, alguns dias. E temos orado todo dia. Hoje foi o 20º dia de oração. E temos orado pela igreja. Temos orado, e também por essa igreja. Temos orado pela comunidade de lá, aqui também. 50 dias de oração, ainda falta 30. E estamos orando. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que algo vai acontecer. E precisamos orar. Mas uma pessoa só, uma igreja só, talvez consiga alguma coisa, mas se formos mais pessoas, mais igrejas nesse propósito, porque Paulo fala: orar sem cessar, é estarmos orando. Paulo vai estar frisando sobre isso, a importância da oração. Jesus falou que a minha casa será chamada casa de oração. Temos feito da casa do Senhor uma casa de oração. Precisamos, porque o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, e nós não podemos permitir que as pessoas se percam porque não conhecem do Senhor Jesus. E nós somos os profetas do Senhor. O Senhor nos designou para isso. Deus nos fez um povo separado. Eu quero concluir com isso, e eu vou estar repetindo o versículo 6 na versão, da atualizada, e depois na nova tradução na linguagem de hoje. Atualizada: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Tradução, nova tradução linguagem de hoje: o meu povo não quer saber de mim, e por isso está sendo destruído, porque o povo não quer saber de Deus, porque não conhece Deus, não sabe quem é Deus, não sabe os propósitos de Deus. Os ensinamentos errados sobre Deus estão chegando a eles, e é isso que eles ouvem, é isso que eles são doutrinados, e nós às vezes não estamos fazendo nada. Por isso o povo está se definhando, como é o nosso tema. O povo está sendo destruído, nos fazendo ver a necessidade urgente de levar o conhecimento de Deus para esse povo. Mas para isso, para que esse povo conheça,
verdadeiramente Deus, nós precisamos primeiro reconhecer que também somos pecadores. E o Senhor nos restaurou da mesma forma que Ele pode restaurar a esse povo, que hoje não conhece a Ele, mas que nós venhamos ser esse instrumento para que eles conheçam a Deus. Precisamos entender a responsabilidade que está sobre nós. Responsabilidade que está sobre nós. Como nós vimos lá em 1 de Pedro 2:9, versículo 9, uma parte dele, na Nova Tradução Linguagem de hoje, diz: a nação, que nós somos a nação completamente dedicada a Deus, um povo que pertence a Ele, um povo que pertence a Deus. E se nós pertencemos a Deus, nós precisamos estar na vontade dEle e fazer a vontade dEle. Terceiro, precisamos fazer uso da maior arma que possuímos, é a oração. É orarmos sem cessar, é estarmos orando mesmo, estarmos intercedendo. Uma vez eu ouvi um pastor pregando, e ele falou, na época eu não entendi, eu era um novo convertido há pouco tempo, eu não entendi, eu achei que ele estava, exagerando, porque ele era um pastor missionário. E ele falou que o povo de Deus, aquele que não vive missões, provavelmente não nasceu de novo, porque missões está no coração de Deus. E se nós nascemos de novo, se o Espírito Santo habita em nós, missões tem que estar no nosso coração. Se missões não faz parte da sua vida, da nossa vida, provavelmente ainda não nascemos de novo. Mas o Senhor nos chamou. E sabe por quê? Porque Deus nos fez um povo separado, para levarmos a palavra dEle aos quatro cantos, levarmos a palavra dEle em todo lugar. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós louvamos ao Teu nome. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é muito clara, mostrando aquilo que Tu espera de cada um de nós. Porque, ó Pai, Tu fez de nós um povo separado, Senhor, para que possamos testemunhar de Ti, para que possamos levar a Tua palavra. Senhor, nos fortaleça dia a dia, para que o nosso cansaço não venha atrapalhar de cumprirmos com aquilo que Tu tem nos designado. Não deixe, Senhor, que nada venha abalar a nossa fé em Ti, mas que estejamos firmados em Ti, para sermos sal da terra e luz do mundo, para sermos esse instrumento, para levar as Tuas maravilhas para esse povo que está se perdendo, porque não tem conhecimento de Ti. Senhor, trabalha nas nossas vidas, para que possamos ser instrumentos usados por Ti, para que almas se rendam aos Seus pés, e a situação do nosso estado venha mudar. É a oração que nós te fazemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor esteja abençoando a cada um. Eu quero agradecer de coração, Mandalva, pastor Bernardino, por ter me confiado o púlpito da sua igreja. Que Deus abençoe a todos.